Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Mariana, tudo certinho? Júlia, Manuel, Joaquim. Vamos aguardar alguns segundinhos. Como é que tá? Tá onde vocês estão? Animados? Pessoalzinho, cadê os demais? Bom dia, bom dia, bom dia. Só 12. Vamos lá, pessoal. Então, assim, ó, a gente tá chegando no final das nossas aulas, né? Mas só mais algum tempinho. Deixa eu mandar lá no grupo. Vamos lá. Pessoalzinho, chegando ao final aqui do nosso conteúdo, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre saúde e reprodução. É um conteúdo muito importante, que é muito importante a gente abordar ele, tá? A gente já falou sobre o sistema reprodutor masculino, feminino, sobre o processo de reprodução, certo? A gente já falou. A gente já falou os métodos para se prevenir a gravidez. Hoje a gente vai falar sobre a questão de doença, certo? Que é uma coisa muito importante. Pessoal, a intimidade sexual é um meio de reprodução, né, de prazer, de aproximação física e afetiva entre o casal. Mas também pode ser um veículo de transmissão de doenças que afetam não somente os órgãos genitais, mas todo o organismo. Então, uma coisa que tem que tomar cuidado quando um novo casal é formado e tudo, para aqueles que praticam relações sem ter um casal formado, é a questão das doenças que podem afetar. Tá? As doenças que atingem o sistema genital ou mesmo outras partes do corpo são conhecidas como doenças
sexualmente transmissíveis, tá? Que atende por essa sigla, DST, tá? Doenças sexualmente transmissíveis. Esse nome abrange um conjunto de doenças transmitidas através do contato sexual, tá? Como exemplo, cancro mole, gonorreia, granuloma inguinal, linfonodular venérea, sífilis e AIDS. Algumas delas a gente vai falar aqui, tá bom? Pessoal, assim, aqui a gente vai falar. Essas doenças eu vou focar ela na questão da incidência nela nos órgãos genitais, mas também elas podem se afetar outras partes do corpo, tá? Algumas delas a gente vai ver que elas se espalham, gerando feridas pelo corpo e algumas delas também têm incidência de outras regiões do corpo que também são utilizadas em atos sexuais, como a boca e o ânus, tá? São regiões sensíveis onde que pode se instalar essas essas doenças, tá? Pessoalzinho, qualquer coisa, levanta a mãozinha, fala alguma coisa, se tiver algum apontamento, alguma curiosidade a ser feita. Pessoal, os micro-organismos responsáveis por essas doenças têm, enquanto características ideais para esse desenvolvimento na vagina, no pênis, no ânus e na boca. Então, por quê? Porque essas regiões, a pele é extremamente sensível. As camadas da pele são mais... a pele tem menos camadas. A pele aqui, no nosso corpo externo, tem 3 camadas. A derme, epiderme e o tecido gorduroso. Aqui na boca, no ânus, na vagina, nos órgãos genitais, na vagina e o pênis, ele tem menos camadas, então é mais fácil ele se desenvolver. Mas também pode penetrar em outras partes sensíveis do corpo. Então, se tiver alguns casos, se tiver algum ferimento, alguma coisa, também elas podem se manifestar. Os micro-organismos que podem causar essas doenças não são transmitidos nem em lugar que a pessoa infectada esteve sentada antes, por tomar banho na mesma piscina, comer alguns tipos de alimento ou pisar no chão frio. Então, tomar cuidado, pessoal. Alguns casos, comentários, digamos, de populares que falam que sentar no mesmo lugar que uma pessoa que tem uma doença sexualmente transmissível ou o toque de mão, tudo vem a transmitir. O que não é real, tá? Elas são doenças que são transmitidas ou por sangue, contato entre sangue, tá? Ou por contato sexual. Então, só sentar no lugar que já teve uma pessoa, isso não vai causar essas doenças. Beleza? Importante ter isso em mente. Outras questões. Roupas, copos e talheres também só podem ocasionar contágio em casos muito especiais. Aí são casos bem específicos que podem causar contágio, tá? Somente em casos muito específicos, tá? Então, tenha noção disso. A higiene é importante, a questão de cuidado com a utilização de roupas, principalmente de roupas, é importante. Casas que convivem muitas pessoas, é importante cada um ter sua toalha, por exemplo, o corpo, tá? É importante isso para fim de prevenir, tá bom? Nem todas as doenças sexualmente transmissíveis são causadas por bactérias, tá? Algumas delas, por exemplo, verrugas venéreas, AIDS e herpes são transmitidas por vírus. Então, aqui, algumas delas vão ser transmitidas por bactérias e outras por vírus, tá bom? Beleza? Até aqui, pessoal, algum apontamento? Por enquanto, não. Não. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai falar de algumas dessas, as principais, tá? Essas doenças transmissíveis. Cancro mole, pessoal, é uma doença causada por uma bactéria, tá? Comum em ambiente onde há falta de higiene. Então, o que isso revela? O cuidado que é interessante ter com a higiene. Tá? Tendo higiene, a gente elimina boa parte desses problemas. Os sintomas
parte de uma, desculpa, não é flor, que é uma dor na virilha e inflamação dos linfonodos, que enchem de pus. Pus é meio que inflamação, né? Formando uma massa sensível conhecida como bulhão e que pode se romper. Então, aqui, pessoal, aqui é uma representação, tá, de como ela se manifesta. Ela se manifesta com pequenas feridas nos órgãos genitais, tá? Aqui, ó, uma imagem real, certo? E isso daqui, ó, isso aqui é depois de estourar, né? Ele gera uma bolha e depois se rompe, tá? Forma uma bolha que é o bulhão e depois se rompe, tá? Isso é o sintoma de cancro mole. Gonorreia, tá? É uma doença causada por uma bactéria. O que essa doença tem, pessoal? Ela caracteriza pela inflamação das mucosas genitais. Os sintomas podem surgir de 3 dias após o contágio. É muito rápido a gonorreia, tá? Geralmente com irritação da uretra masculina, mas pode demorar até 30 dias para aparecer. Então, a gonorreia tem essa questão. Ela é muito rápida, né? Muito rápida. Ela já mostra resultado. E já ocorre, tá bom? E os homens sentem muita dor e ardência na hora de urinar. E também pode-se observar pus na urina e íngua na virilha. Então, inchamento da virilha e também liberação de pus na urina, certo? Como gera irritação na uretra, mas na uretra não é comum de sofrer ardência, certo? A mulher infectada sente dor ao urinar, febre, vômito, dores abdominais e outras manifestações. Na prática, assim, o sistema genital feminino é mais... Como ele é interno, assim, ele geralmente ele tem maiores problemas quando tem casos de infecção, tá? Ele tem alguns maiores problemas. Tá, mãe, mas só tem uma coisa. Eu falei aqui dos sintomas, mas em alguns casos ele não tem sintoma nenhum, tá? Não sente nenhum desses sintomas. E aí é uma coisa complicada, porque a doença fica escondida, né? Então fica um caso complicado. Beleza, pessoal? Se a doença não for tratada, ocorre grande produção de pus no local, podendo afetar as glândulas sexuais e provocar esterilidade nos dois sexos. Então, a gonorreia tem isso, tá? Ela pode provocar esterilidade. Quando é feito o tratamento, a melhora pode ser notada em 1 semana, tá? É tratamento com antibiótico. Então, ela é uma infecção, como é uma bactéria, ela se manifesta rápida e também o tratamento dela é bastante rápido. O resultado também é rápido. Bom, aqui, ó, pessoal, isso aqui é como que é liberado esse pus. Aqui estão as bactérias liberadas, né? Durante isso. Então, esse pus é uma inflamação. Tá? Claro, sim, se vocês tiverem curiosidade, se jogue lá no Google, você vai encontrar imagens bem mais complicadas. Eu estou tentando aqui, de caráter informativo só para vocês, pessoal, não colocar imagens muito fortes, tá? Mas, assim, se vocês forem atrás, vocês vão encontrar imagens bastante fortes, que é uma coisa bem complicada, tá? A gonorreia, a DST é mais comum em todo mundo. Então, o que acontece? Como a manifestação dela é rápida, é fácil de transmissão, ela é a DST mais acometida em todo mundo, tá bom? Continuando aqui, pessoal. Sífilis é outra doença causada por bactéria que afeta qualquer tecido do corpo humano. Então, a sífilis ela não se limita só aos órgãos genitais. Se caracteriza por algumas lesões, como o cancro, tá? Então, ela tem uma certa similaridade com o cancro por ser manifestar a forma de lesões externas ao corpo. A bactéria penetra no corpo pela mucosa dos órgãos genitais durante o ato sexual. Como eu falei, os órgãos genitais são formados por tecidos mais expostos. Então, fica mais fácil de bactérias adentrarem. Essa doença manifesta em 3 estágios, tá? O primeiro deles pode demorar de 10 a 90 dias para aparecer. A segunda fase, aparece uma ferida avermelhada, que costuma ser chamada de cancro duro, que muitas vezes passa desapercebida, pois pode ser indolor,
desaparecer em pouco tempo e aparecer em lugares diferentes. Então, perceba que o surgimento de qualquer coisa estranha, pessoal, tem que tomar cuidado, né? É um sintoma claro de que pode ter alguma coisa errada, pode ser uma dessas doenças. Principalmente se for feridas avermelhadas e tudo. E 6 meses depois pode ocorrer febre alta, dor de garganta e dor de cabeça, perda de apetite e cansaço também, tá? As características mais evidentes são as erupções na pele e manchas rosadas incolores, tá bom? Então, são características bem comuns desse tipo de doença, de sífilis. Se o tratamento não for feito nesse momento, a sífilis passa por um estágio avançado e pode não ter manifestações de sintomas. Em alguns casos, o primeiro e o segundo estágio ocorrem simultaneamente. O último período pode durar até 5 anos e vai afetando todas as partes do corpo, o sistema nervoso, a estrutura óssea, o coração, o cérebro, os olhos, causando invalidez e até mesmo a morte. Então, veja, pessoal, vai evoluindo por um estágio que pode causar a morte. Então, assim, a sífilis é muito complicada, é uma das doenças mais complicadas, tá? Que tem. Que ela pode ver aqui, ó, que ela afeta todo o corpo. Diferente das demais, ela afeta o sistema nervoso, a estrutura óssea, o coração, o cérebro, os olhos. São órgãos vitais para o nosso funcionamento, né? Então, ela, tendo isso, ela pode ocasionar diversos danos no nosso corpo. Aqui, pessoal, representando, perceba que a sífilis manifesta não só nos órgãos genitais, mas também como no corpo, em si, na forma de feridas. Esse caso aqui é um caso um pouco extremo. E aqui nos órgãos genitais também, como que pode essa manifestação, essas feridas. Tá? Pessoal, fale para mim. É gostoso ver essas imagens? Repreendidos, professor, tá repreendido, negócio feio. Ui. Deus me livre. Então, por isso tem que se cuidar, né? Então, por isso tem que se cuidar, porque são muitas coisas. Isso é importante, tá? Então, assim, pessoal, quando vocês vão, assim, na família a gente sabe como que é e tudo, mas é importante cada um ter sua própria toalha, tá? Claro, assim, depois de lavar, ok, mas assim, tipo, não compartilhar toalha usada com outras pessoas. Quando você vai para um hotel, tudo, até casa de amigos, assim, tomar cuidado, tá? A gente não sabe como que é. Talvez esse sintoma nem se manifeste na outra pessoa. Então, não compartilhar uma toalha. No caso também de roupas íntimas, também tem isso, tá? Roupas íntimas também não tomar cuidado para não compartilhar, porque aí se pode ter transmissão. Então, somos todos pessoas e um dia vocês vão ter relações sexuais, e daí quando tiver relações sexuais, também tome cuidado, usem camisinha, tá? Para fazer essa proteção, para evitar a transmissão desse contágio. Por mais que fale ali que tem um tratamento, não vamos pensar que a vida seja simples, tá? Com certeza, é uma vida bem dolorosa e tem consequências para as pessoas que têm esse tipo de doença, tá? Como eu disse, eu não coloquei as imagens piores aí. Essas não são as imagens piores, tá? Galera, e a última, que é a mais letal e mais complicada de todas essas doenças, que é a AIDS, tá bom? O vírus da AIDS, pessoal, provoca prejuízo no sistema imunitário. Então, a pessoa não morre de AIDS, tá? AIDS é um vírus, a pessoa não vai morrer de AIDS. Ela vai morrer, muitas pessoas morrem, na verdade, de pneumonia, que é uma gripe, na verdade, é uma gripe que evolui para uma pneumonia. O que acontece? A AIDS, ela afeta o teu sistema imunológico, tá? Imunitário, imunológico. Então, você vai deixar as defesas da pessoa... Não é que ela vai deixar a pessoa sem defesa, até para doenças normalmente inofensivas. O teu corpo vai ficar com as defesas muito baixas. E aí, qualquer doença que o teu corpo ia conseguir combater naturalmente, ele vai ter dificuldade de combater.
Se ele tendo dificuldade de combater, você vai ser acometido. Então, assim, pessoa que tem AIDS, ela pode morrer de gripe, como eu falei, a gripe evolui para a pneumonia, a pessoa morre. Ou outras doenças assim simples, tá? Então, ela é muito complicada. Ela é isso. A AIDS é uma sigla, tá? É Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tá? Como é do inglês que AIDS. Seria SIDA em português. Também pode se chamar de SIDA. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Tá? SIDA. No inglês fica AIDS. Como vocês... a gente falou, a curiosidade que o livro não traz. A AIDS, naturalmente, existem algumas espécies de macaco, e assim bate a questão como que veio do macaco para o ser humano. Tá? Tem essa questão de como foi passado. O que se sabe é que a primeira manifestação documentada foi de marinheiros americanos, tá? Que foram infectados pela AIDS, e não se sabe como que foi essa infecção. Ou pelo menos não se é divulgado, tá? Então, não se sabe como que ela é. Eu sei que ela foi, a gente sabe disso, que ela foi passada para os humanos, e aí com a transmissão por relação sexual e sangue, isso foi se propagado pelo mundo. Ela é transmitida através do contato sexual também, mas, no entanto, a transmissão do vírus pode ocorrer por outros meios, que envolvem o contato com sangue contaminado, como, por exemplo, compartilhamento de agulhas contaminadas, transfusão de sangue contaminado. A prática mais comum, pessoal, é através da relação sexual. E aí você tem um problema, porque não necessariamente ela vai se manifestar logo após o início. Ela pode ficar aí, fala-se até em 10 anos sem se manifestar. Mas isso é bem difícil estimar, tá bom? Então, ela pode ter aquele estímulo de janela que não se manifesta, tá? Então, uma pessoa pode nem saber que ela tem. Isso é complicado. Mas, geralmente, é em prazos menores. Existem... Como é que ela é transmitida? Relação sexual, contato do pênis com a vagina, também pelo compartilhamento de sangue. E aí eu vou chegar a umas questões bem sensíveis, pessoal. Eu vou passar para vocês, tá? Assim, porque é importante vocês terem ideia, para não caírem assim, por comentários das pessoas e tal, que às vezes são errôneos. Compartilhamento de agulhas. O que acontece? Não estou falando de uma vacinação. Compartilhamento de agulhas é comum em usuários de drogas. Algumas drogas são injetáveis no corpo. E esse tipo de pessoa não presta atenção bem em agulhas, né? Então, às vezes, eles compartilham agulhas. E isso era muito comum ocorrer a transmissão nesses casos. Então, a agulha era compartilhada, compartilhando a agulha, era passada a AIDS de uma pessoa para outra, tá? Transfusão de sangue. Bom, eu faz tempo que não dou sangue. Faz tempo, já faz uns anos, já, uns 2, 3 anos. Tem que voltar a doar. O que acontece, pessoal? Nesses casos, pense, o sangue é a principal via de transmissão, na verdade. E aí a pessoa, quando vai doar sangue, por exemplo, ela tem que assinar um termo, tem algumas restrições justamente por causa disso. Uma das restrições, uma das mais severas é o quê? A pessoa que vai doar sangue, ela não pode ter tido relação sexual com 2 pessoas diferentes no último ano. Tá? Então, assim, a pessoa que ela teve relação sexual, mesmo com camisinha, a restrição que eles fazem eu acredito que a camisinha é muito porque muitas pessoas ainda não usam camisinha, né? É uma das relações. Então, assim, você vai doar sangue, eles perguntam se você fez relação sexual com uma nova pessoa nos últimos 6 meses ou com 2 novas pessoas no último ano. Se você fez isso, eles não deixam você doar. Tá? Claro que vai da tua consciência confirmar isso. Por quê? Porque aí você pode ter não ter a manifestação da AIDS. Tá? Então, geralmente a manifestação é rápida, mas pode acontecer casos que a manifestação é mais lenta. Então, assim, pessoal,
ela é a principal via o sangue. Então, quando a pessoa vai fazer transfusão de sangue, quer dizer, doação, também transfusão de sangue, que é uma transmissão direta, faz esse teste para ver se a pessoa tem. Quando a pessoa faz doação de sangue, o sangue é testado para ver se a pessoa tem alguma doença, tanto DST quanto outras, tipo hepatite, por exemplo, uma doença bem complicada. Eles fazem esse teste. São 3 doenças testadas. Eu acho que é sífilis, hepatite e AIDS. Acho que eles fazem. Eu sei que quando eu vou doar, eles pegavam acho que 3 tubinhos. Eu não lembro se é 3 ou 4 tubinhos que era para testar doenças, tá? E aí o restante do sangue ia para doação. Então a lógica era essa, tá? Eles faziam esse teste. Mas há outros casos. Por exemplo, pessoal, isso um vizinho meu falou que eu não tinha, um senhor já não tinha ideia disso. Quando a AIDS surgiu, isso foi na década de 80, ela era conhecida como gripe, isso eu não sabia, era chamada gripe dos gays, tá? Porque homossexuais, pessoal, eles tinham uma incidência muito grande da AIDS. Por quê, pessoal? Eu já explico por quê. Só deixa eu falar assim, até hoje, muitos homossexuais têm um certo preconceito com eles. Por quê? Porque lá na década de 90, mais ou menos, assim, tinham muitos homossexuais com AIDS. Era muito forte nos homossexuais. E até hoje, agora menos talvez, mas até pouco tempo atrás, pesquisas indicavam que a porcentagem de incidência era maior nos homossexuais. Tá? Então, vamos pensar assim, ela era mais forte nos homossexuais. Por quê, pessoal? Vamos pensar nos homossexuais homens, né, que era mais comum. Né? Agora, o homossexualismo nas mulheres tem se manifestado mais aí na última década. Mas até os anos até 2010, 2010, o homossexualismo era muito mais comum nos homens, ou pelo menos que era mais evidente, se mostrava mais. E, pessoal, a relação sexual com o homem, por que os gays tinham uma incidência maior? Tá, vamos lá, vamos ser diretos. Na relação sexual do homem, entre homossexuais e homens, utiliza o pênis e o ânus. E aí, em muitos casos, causa uma lesão no ânus da pessoa. Causando uma lesão, né? Vamos lá, você tem o contato com sangue. E aí é mais fácil a transmissão. Então, no caso da relação homem-mulher, pênis e vagina, você tem contato dos órgãos sexuais. Mesmo se você não usar camisinha, pode haver a transmissão. Agora, se o contato for via sangue, isso pode ser que o contato seja mais fácil de ter transmissão do vírus. Então, os gays, quando ocorria as relações, às vezes ocorria, além do contato do pênis com o ânus, são dois órgãos que são mais frágeis, e não tem a epiderme, né? Já vai direto para a derme, então a proteção é menos pronunciada. Em casos havia contato com sangue, e aí você tinha mais pronunciada transmissão. Então, era muito. Claro que com o tempo, a popularização da camisinha, eles começaram a usar mais camisinha. Eu tive um colega que era gay, ele falou que ele sempre se protegeu. Então, ele falou assim que ele tinha morrido, ele falou assim, que ele morria de medo de ter doença, então ele só fazia a relação com camisinha. Depois que a camisinha se popularizou nos últimos 15, 20 anos, a incidência diminuiu. Então, ele era muito chamado como gripe dos gays e também ele sofreu muito preconceito com isso, tá? Tinha uma época que falava assim, se é gay tem AIDS. Então, não é a verdade, tá? Muito se protege. Se alguém tiver um comentário, eu sei que não é um tema assim, muito propício a comentários, mas se alguém tiver algum comentário, fala, tá, pessoal? Mas assim, a AIDS, pessoal, essas doenças aí, mas principalmente a AIDS, o teu vizinho, o teu colega pode ter, você não sabe. Porque a AIDS, ela não tem uma manifestação física. Tá? Ela não se manifesta com uma ferida, nada. Simplesmente a pessoa tem AIDS e aí o sistema imunológico dela vai ser atacado. Tá? Ele vai ser enfraquecido. Pessoal, deixa eu ver aqui. Os sintomas e o período de manifestação pode variar, tá? Então, não tem uma manifestação precisa.
Essa doença é um problema atual que pode atingir pessoas de ambos os sexos e de todas as classes sociais. Como eu falei, não tem como saber quem tem. E aí não é questão de higiene, né? É questão de contato mesmo, tá? Dos órgãos sexuais. Assim, famosos já morreram, como um cantor famoso, Cazuza, morreu de AIDS, e outros a gente nem sabe, na verdade. Às vezes ele morreu, mas foi camuflado, né? Porque como a morte é uma morte, pode ser por outra doença, tá? Qualquer. Então, às vezes não é divulgado, né? Por preconceito e tudo. Como esse vírus não sobrevive fora do corpo humano, o convívio social com pessoas contaminadas não envolve risco de transmissão. Como eu falei, a transmissão vai ocorrer como? Via sangue ou contato entre os órgãos genitais. Conviver com uma pessoa que tem AIDS não vai se manifestar um período com você. Então, se o teu colega tem, por exemplo, não é um problema, tá? Só vai ser um problema se vir a ocorrer contato entre os órgãos sexuais, tá bom? Pessoal, como a colega falou, um outro caso de famoso que morreu por causa de AIDS foi o Fred Mercury, né? Também, tá? Ele só um minutinho, pessoal. Ele veio morrer, né? Ele veio a falecer por causa disso. Ele era gay. O Cazuza, se não tá enganado, ele era bissexual, né? Isso. Só uma coisa, quanto à doação de sangue que um colega mandou, né? É o exame de quando a pessoa faz doação de sangue, eles fazem teste para HIV, que é o vírus da AIDS, né? A hepatite B e C, doença de Chagas, sífilis e o HTLV, tá? Que é outro vírus também que é transmitido por relações sexuais. Tá bom? Então, são feitos esses exames a fim de segurança. Tá, pessoal? Muitas pessoas famosas vieram a falecer. Claro, né? Vamos lá. Pessoas famosas a gente fica sabendo porque eles são famosos, mas assim, há pessoas às vezes que é um pouco anônimo que vem a morrer também. Outro, Renato Russo, faleceu também, tá? Por causa por causa de AIDS, tá? São famosos também que vieram a falecer, tá? Eu estou tentando lembrar o nome de um cineasta brasileiro. Tinha um cineasta brasileiro que morreu, que era bem famoso, tá? Um jogador de basquete, Magic Johnson, quem gosta de basquete, ele doeu por causa de AIDS, tá? O ator Charlie Sheen, ele que era naquela série Tio da Fumera, eu acho que não da época de vocês, mas você não deve acompanhar, é uma série mais antiga, mas ele luta contra a AIDS. Só fazer uma diferenciação. A AIDS é a doença, o vírus é o HIV, tá? Outro vírus também, HPV, também é um vírus também que causa a transmissão de outra doença. Aqui que o livro não trabalha. Pessoal, a AIDS normalmente é considerada uma doença incurável. Então, assim, só para a gente encerrar, para a gente não se envolver muito. A AIDS é incurável, tá? Ela não tem cura, a AIDS. Ela tem um coquetel de tratamento. Então, a AIDS normalmente considerada, mas já possui tratamentos que, apesar de não resultar em cura definitiva, pode prolongar a vida dos pacientes. Então, assim, pessoal, a AIDS não tem cura. O tratamento é bem pesado, tá? É um tratamento bem pesado, assim, um coquetel, é uma mistura bem grande de medicamentos que visam aliviar os sintomas, mas não tem cura, tá? Não tem cura. A pessoa que tem AIDS
sabe que vai ter que conviver para sempre com isso, tá bom? Beleza? Então, se não tem. A coisa mais importante a se fazer é se prevenir. E para prevenir, pessoal, nesse caso, o que é o importante? Assim, quanto a vamos lá, agulhas, vamos pensar, né? Seringas. Não compartilhar, né? Não vamos ser conscientes, né? Não compartilhar agulhas. E a questão em relação sexual é a camisinha. A camisinha vai ter essa dupla, vai proteger você contra as questões das doenças, todas as doenças sexualmente transmissíveis, ela protege, tá? E também vai proteger, perdão, o nariz está coçando, é rinite. E vai proteger contra as sífilis, gonorreia, todas essas doenças, vai proteger contra o HIV e vai proteger também, evitar uma gravidez indesejada. Claro que, se você tiver confiança no teu parceiro e tudo aí, você pode evoluir para, depois de se já tem uma união estável e tudo, você pode evoluir para utilizar. Se vocês querem, um momento que vocês desejarem uma gravidez, tudo bem. Mas até ter confiança, usem camisinha, pessoal. A gente não sabe com quem vocês estão se relacionando, tá? Então, você pode ter contato com essas doenças. E não vai ser nada legal, tá bom? Deus o livre. Pessoas não devem pensar que o contágio nunca vai acontecer com elas. É preciso evitar todo e qualquer risco de contrair essas doenças, tá? Então, essas doenças são muito sérias. E o papo mais simples é a camisinha. A camisinha é simples de usar, é barato, tá? É fácil de encontrar, não tem erro. Pessoal, então, assim, HIV é o vírus da AIDS, tá? É bem complicado, ele é bem forte. Ele sofre muita mutação, por isso que é difícil tratar ele. Sabe, eu estava vendo assim que, só para o sistema, uma comparação, que toda a mutação que o coronavírus, praticamente faz um ano que o coronavírus surgiu, praticamente. Nesse um ano, o grau de mutação dele é equivalente à mutação que o HIV sofre no corpo de uma pessoa em um dia. Então, o HIV é um vírus que ele sofre muita mutação. Então, como que a gente trata ele? Como que a gente vai combater ele se ele está, todo momento, ele está mudando? Isso que é um problema para combater ele, tá bom? Algumas outras questões. Existem outras doenças que foram colocadas aqui, que não foram colocadas no livro, que eu não quis abordar, porque a gente sabe que vocês já estão sobrecarregados e cansados. Existem outras doenças? Existem. Por exemplo, o HPV, ou vírus do papiloma humano. É um vírus que ele se propaga mais nas mulheres, tá? E ele pode ser passado para a criança durante a gravidez, ou parto, ou amamentação, tá? Também ele pode se passar para o homem, mas eu não conheço muito sobre os sintomas no homem. Parece que o homem serve só apenas como hospedeiro. Então, o homem pode passar para a mulher, mas ele não vai se manifestar no homem em si, tá? Da mesma maneira, ele pode se manifestar vai ter uma série de sintomas, e o contato é por via genital, tá? Entre os órgãos genitais. Não é por isso, tá? Deixa eu ver uma coisinha. Então, assim, o contágio é também por órgãos genitais, mas parece que o homem, até onde eu sei, ele não manifesta os sintomas, não manifesta sintomas, ele não tem, ele é mais acometido nas mulheres, tá? E tem o HTLV também, tá? Que é o vírus linfotrópico da célula humana, tá bom? Também a mesma coisa, é transmitido via sexual, tá? Nas transfusões de sangue, pelo compartilhamento de seringas e agulhas, e também pelo filho durante a gestação, tá? É a mesma coisa, ele é um vírus similar ao do HIV, tá? Que também infecta também as células de defesa do nosso corpo, tá bom? Ele causa doenças neurológicas do sistema nervoso, tá bom? Um tipo, e o outro causa mais doenças hematológicas, tá? Quanto ao sistema de defesa. Então, tem dois tipos, 1 e 2, tá bom?
não vai ser nada legal também a ser cometido por ele. Pessoal, sobre isso, a AIDS não é transmitido com beijo na boca, não é transmitido por contato de pele só, é transmitido exclusivamente transmissão de sangue e relação sexual, tá? Para fechar esse assunto, pessoal, a camisinha. Usem, não faz diferença o uso da camisinha em termos da relação sexual, em termos de prazer e tudo mais, é importante usar, tá? Se tiverem alguma dúvida, pessoal, entre em contato, tá? Ou pesquise por si só, o Google é rico nisso, mas pesquise em algo fonte confiável, não vai aceitar o que está escrito num blog e tudo mais, tá? Mas se sentirem à vontade, vem falar comigo, a gente conversa e aprofunda mais sobre isso, tá bom? Galerinha, a aula de hoje era isso. Eu coloquei tarefinha lá para vocês, é preciso lerem uma página lá. Deixa eu ver qual página que é que eu falei. A gente está chegando ao final já, tá? É preciso lerem lá como tarefinha a página 20, é uma página 228, finalzinho e começo da 229, que é problemas sociais ligados à sexualidade. Venham lá essa página, tem dois e três exercícios para vocês fazerem, e aí sexta-feira a gente já basicamente encerra o conteúdo. Essa semana ainda eu envio para vocês a correção dos exercícios lá no eClass, tá? Para vocês terem acesso e qualquer dúvida que vocês venham tirar, semana que vem a nossa V2, qualquer dúvida que vocês venham tirar, vem falar comigo. Galera, façam uma V2 bonitinha, eu não quero complicar a vida de vocês, vou tentar fazer uma avaliação não muito complicada, mas que abranja todo o conteúdo. Bom, pessoal? Alguma dúvida, pessoal, da aula de hoje ou de algum outro assunto? Não. Beleza? Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? Se vemos sexta-feira de novo, tá? Para a gente falar sobre algumas drogas em si, tá? Sobre drogas, sobre o efeito delas no nosso corpo, tá bom? Se cuida, galerinha. Ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.